Quero cumprimentar a todos nesta noite, uma ótima noite, com a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar em cada coração. Quero trazer uma palavra de Deus para vocês que vão me assistir, que vão olhar esse vídeo nesse momento. Uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, e versículo 46. Se alguém tem a sua Bíblia aí na tua casa, você pode me acompanhar nessa leitura. Livro de Marcos, no Novo Testamento, capítulo 10, e versículo 46 em diante. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: Quem o chamas? E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então eu vejo aqui, meus amigos, meus irmãos, você que vai assistir esse vídeo nesse momento, essa live, você que está comigo aí, uma passagem tão maravilhosa que aquele cego estava na beira do caminho, mendigando, sendo uma pessoa desprezada pela sociedade. Ninguém dava valor para ele. Mas quando ele soube que Jesus ia passar ali por aquele caminho aonde ele estava, ele escutou o barulho da multidão que ia com Jesus. E ele perguntou: quem que passa por aí? E disseram: é Jesus, Jesus de Nazaré. E aquele cego aproveitou a oportunidade de clamar ao Senhor. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E começou a clamar cada vez mais alto. Então as pessoas vinham ali, repreendiam, mandavam que ele se calasse. Fica quieto. Você acha que Jesus vai parar para ouvir um mendigo? Mas Jesus escutou o que ele chamou. E ele clamava cada vez mais alto. Quanto mais repreendiam, mandava ele ficar quieto, mais ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para a multidão e disse: Quem que está me chamando? E alguém disse para ele: É um cego que está aí na beira do caminho, mendigando. Ele que está te chamando. E Jesus disse: Vai buscar e trazei aqui na minha presença. Aleluia. Aqui nessa passagem eu quero dizer para você que está me assistindo nesta noite, nos mostra o grande amor do Senhor Jesus. Nesta passagem do cego de Jericó, nos mostra que Jesus, ele não despreza, ele não desprezou as pessoas.
Ele abraçava todos que vinham a ele. Aleluia! E assim como ele mandou chamar aquele cego, ele está te chamando para você vir a ele, para você entregar os teus problemas, as tuas lutas, as tuas dificuldades, que ele tem prazer em cuidar da tua vida. Ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará por você. E muitas vezes nós procuramos em tantos outros lugares, batemos em tantas portas, mas esquecemos de bater na porta certa, que é Jesus. Esquecemos de gritar para Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha família, tenha misericórdia de fulano que está enfermo, que está no hospital, tenha misericórdia daquele que está nas drogas, daquele que não tem valor para a sociedade, como esse cego. Ele não tinha valor para a sociedade. Até muitos que estavam ali achavam capaz que Jesus vai dar importância para este cego. Mas Jesus para a multidão. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que está me assistindo, Jesus para te ouvir quando você clama. Jesus inclina o seu olhar para a terra quando você clama, quando você busca, quando você não tem mais saída, quando você já bateu em tantas portas, em tantos lugares, tentando encontrar solução para a tua vida, tentando encontrar paz para o teu coração, tentando encontrar alegria para a tua alma. Quantos momentos da tua vida, muitas vezes, a tristeza quer tomar conta do teu coração. Quantas pessoas que hoje estão dependentes de remédios para a depressão, para a ansiedade, para o estresse e para tantas coisas. Nunca foi vendido tanto remédio para a depressão como nesses últimos dias. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes é falta da presença do Espírito Santo do Senhor no nosso coração. Eu sei que a Bíblia diz no livro de Salmo: no mundo tereis aflições. Teremos sim aflições, mas Jesus também disse: tenha bom ânimo, assim como eu venci, você também vencerá. Aleluia! E aquele cego clamava, e as pessoas mandavam se calar. Fica quieto, não fale, não busque, não clame. Mas ele gritava ainda mais forte: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia! E Jesus ouve ele chamar e diz: trazei-me aqui. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Jesus disse, chega a ele e diz: o que queres que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu tenha vista. Aleluia! E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a multidão. Então o que eu vejo nesta palavra? Aleluia! Jesus podia ter só curado ele da sua cegueira, mas Jesus usou: vai, a tua fé te salvou. Eu quero dizer para você que Jesus, ele conhece o íntimo do teu ser, do teu coração. Ele conhece lá na divisão da tua alma e do teu espírito. A Bíblia diz que antes que a palavra viesse na nossa boca, nos nossos lábios, para nós pedir algo para Deus, ele já sabe o que nós iremos pedir. Só que nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que abrir a nossa boca e clamar como aquele cego. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ele está com as suas mãos estendidas para te abençoar. No livro de Isaías diz que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa abençoar, mas ele está com as suas mãos estendidas para abençoar. Ele está com as suas mãos estendidas para te dar vitória. Ele quer trazer paz para a tua alma.
Ele quer trazer alegria para o teu coração, mas você tem que abrir o teu coração e dizer: entra, Senhor, entra, Espírito Santo, no meu coração e faz morada. Aleluia. Como lá a passagem de Zaqueu, aquele homem que sentiu vontade de conhecer Jesus, mas ele só queria ver Jesus, ele só queria conhecer Jesus, e ele era um homem pequeno, e Jesus vinha no meio daquela grande multidão, mas ele pensou: Jesus vai passar por baixo daquela figueira, daquela árvore, eu vou subir lá, e de lá de cima daquela árvore eu vou poder ver Jesus, eu vou poder conhecer Jesus. E Jesus vem andando com a multidão. Essa história de Zaqueu é uma história linda, maravilhosa. Sinto a virtude do Espírito Santo nesta palavra. Antes de você pensar, Jesus já sabe, aleluia, o que você vai pensar. E Jesus vem e para embaixo daquela figueira e olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou posar na tua casa. Aleluia. E muitos que estavam ali murmuraram de Jesus, dizendo assim: Jesus, um homem santo, um homem perfeito, um homem puro, agora ele vai posar na casa deste homem pecador, na casa deste homem que lograva as pessoas cobrando os impostos. Aleluia. Mas Zaqueu desceu depressa daquela árvore. E Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. Zaqueu recebeu Jesus no seu coração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele abriu a porta da sua casa. Ele abriu a porta do seu coração para Jesus entrar. E hoje o Senhor Jesus está batendo, meu amigo que está me assistindo, Ele está batendo na porta do teu coração. Ele quer entrar, mas quem tem que abrir o coração é você. Jesus, ele é educado, o Espírito Santo do Senhor, ele não arromba a porta, ele bate, e você que tem que abrir. Aleluia. E Jesus recebe, Zaqueu recebe Jesus na sua casa. Eu acredito, a Bíblia não nos diz, mas eu acredito que Zaqueu mandou fazer a melhor comida, o melhor prato. Eu acredito que ele caprichou como nunca ele tinha caprichado para ninguém. Aleluia. E ali, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ali começa uma grande obra, ali começa uma grande mudança na vida daquele homem. Aquele homem que era pecador, aquele homem que lograva as pessoas, cobrava os impostos, um homem rico, maior rico, autoridade da cidade. Aleluia, recebe Jesus, aleluia, e Jesus senta com Zaqueu, e ali começa uma mudança, aleluia, e o Senhor diz: hoje chegou salvação nesta casa, aleluia. Zaqueu começa a se arrepender dos seus pecados, Jesus começa a falar com Zaqueu, e o Espírito de Deus começa a trabalhar na mente de Zaqueu. E Zaqueu começa a refletir tudo que ele tinha feito no decorrer da sua vida. Ele começa a pensar: quantas pessoas eu logrei, quantas pessoas eu passei para trás. Aleluia, mas ele diz: Jesus, eu quero retribuir muitas vezes mais aquilo que eu tirei de alguém. O que eu vejo nesta palavra é que quem recebe Jesus, há uma mudança na vida, há uma transformação na vida. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus nesta palavra. E o Senhor fala contigo, minha amiga, meu amigo que estás me ouvindo. Abre o teu coração para Jesus entrar. Abre a porta da tua casa e convida Jesus para morar contigo. Eu tenho certeza que muitas coisas vai mudar na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz: entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega as tuas necessidades, entregue os teus problemas de cada dia nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos orientar, Ele vai nos dar uma saída, Ele vai nos dirigir o caminho que nós precisamos percorrer, a decisão que muitas vezes nós precisamos tomar. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E hoje eu falo para você a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, as minhas colegas ali da firma, quero mandar um abraço para você, um abraço para Mário, um abraço para Maria que estão me assistindo, um abraço para Léo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que tudo aquilo que vocês têm para ser resolvido, não importa o problema que vocês tiverem, para Deus há solução. Aquilo que é impossível para mim, para Deus é possível. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Isso quer dizer, entrega os teus problemas, as tuas aflições, as tuas necessidades, a tua vida nas mãos do Senhor. E ainda mais, nós sabemos, minhas queridas amigas que estão me assistindo, que o reino do céu está próximo. Jesus está voltando, buscar um povo separado, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Aleluia. E se Jesus viesse hoje para mim, se Jesus viesse hoje para você, como é que você está para enfrentar na presença do Mestre? Para chegar na presença do Mestre? Como está a tua vida para encontrar-se com o teu Deus? Aleluia. Ainda hoje eu cheguei em casa, me arrumei bem rapidinho ali, meu vizinho partiu para a eternidade. E eu disse, eu preciso ir ali dar um abraço na esposa dele. Tenho ela como minha filha. E eu cheguei em casa e fui lá dar um abraço nela. Nós não sabemos o dia nem a hora da nossa partida deste mundo. Nós vimos pessoas novas partindo para a eternidade. Nós vimos criança, nós vimos adolescente, jovem, partindo para a eternidade. Uma época parece que eram só as pessoas de idade, mas agora nós vimos pessoas novas. O que vai ser daqui para frente? Mas nós temos uma esperança que está naquele que vive, que reina para todos sempre, naquele que está com as suas mãos estendidas para abençoar a tua vida. Basta você clamar que nem o cego de Jericó. Não leve em conta se alguém mandar você ficar quieto, mas você clame, não desista dos teus sonhos. Coloca nas mãos do Senhor, que Ele é poderoso para fazer realizar o teu sonho, os teus projetos da tua vida. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, resplandeça, mulher. Não se entregue, minha querida, para as lutas. Não se entregue, minha querida, para as dificuldades. Mas o Senhor diz para você, levanta. Levanta, seja forte, seja corajosa. Aleluia. Louvado e engrandecido. Não se entregue à tristeza. Não se entregue ao desânimo. Tem um Deus que está te contemplando. E Ele está sim para te sustentar nos seus braços. Sinta a presença do Espírito Santo aí neste momento.
te abraçando. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada uma das minhas amigas, ali as minhas colegas da firma, minha vizinha está me assistindo. Que Deus abençoe as vossas vidas. Se alguém quiser deixar um pedido de oração, eu vou estar incluindo o seu nome quando eu for orar. Pode deixar o seu pedido de oração. Que Deus abençoe a todos, que Deus conceda uma noite abençoada, uma noite de descanso, e que amanhã você se levante renovada, disposta, alegre, feliz. Tenha bom ânimo, filha. Jesus está dizendo, é para você. Tenha bom ânimo, como ele disse para aquele cego. Tenha bom ânimo, a tua fé, filho, te salvou. Aleluia, e ele diz para você, tenha bom ânimo, fiquem na paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, na presença de Deus, que Deus o abençoe a todas vocês, um grande abraço.